Olá, bem-vindos ao Te Contai. Hoje, no Dia Mundial do Chá e o Dia da Autoestima. E essas conexões incríveis dessas datas criadas é sensacional, mas a autoestima nos faz refletirmos, não? Qual é a percepção de nós mesmos? Então, hoje, um pouco filosófica, com meu chazinho de camomila para tranquilizar essa tarde de quarta-feira. Aqui em Madrid já são 6h32, entrei um pouco mais tarde hoje no Tecuntai. 26 graus e a gente vai desenhando aí essa primavera que nos mostra esse desabrochar das flores. E como eu disse, hoje o tema é autoestima, porque hoje é o dia da autoestima. E antes de eu começar a entrar nesse assunto, o que eu queria dizer muito sensacional é que eu tenho um calendário, né? Que eu botei todas essas datas, eventos, então tô ali acompanhando Cannes e tô vendo o que tá acontecendo. E eu tenho essas datas. Dei uma batida aqui. Muito bem-vindo para quem tá chegando ao Te Contar. E hoje é o dia da autoestima e o Dia Mundial do Chá. Então, bora que a gente vai entrar nesse assunto. E aí eu que tinha criado essa organização no calendário e esse dia da autoestima tava ali já e eu tinha sugerido pauta para vários clientes, cada uma no seu nicho, cada uma dentro do seu universo. Isso que é muito interessante. O que é, afinal, a autoestima? Né? Ela envolve essa questão do autoconhecimento, da autopercepção, o reconhecimento do próprio valor e a capacidade de se aceitar como a gente é. E eu vou dizer mais, eu acredito que a autoestima é muito como a gente cuida da gente mesmo, sabe? Muitas vezes a gente quer ser aquela equilibrista de pratos, que vai dar conta de tudo. Eu já falei, inclusive, no encontro da Ola Ketai, das sabotadoras, né? E tem a equilibrista de pratos, que quer dar conta de tudo. A Supergirl, que é aquela que é invencível, inabalável, que nunca diz não, né? E muitas vezes essas sabotadoras, na verdade, são pessoas que lutam contra a nossa autoestima, porque a gente tá, de uma certa forma, sempre tentando se boicotar, não aceitar os nossos limites, não respeitar o nosso tempo. E dentro desse meu desenvolvimento do autoconhecimento, eu tava aqui refletindo assim, hoje é o dia do chá, olha que gostoso. Hoje de manhã eu tava tomando um chá de hortelã com folhas naturais que eu fiz. Eu tava me percebendo entre várias coisas, né? O quanto a minha conexão com o chá, o quanto esses elementos representam, né? Quanto a alquimia das ervas, tudo isso a gente aprende e evolui. E eu tava me dando por conta de que se ter a autoestima é um desafio significativo, porque muitas vezes é reconhecer todo esse universo que a gente está inserido, né? Todas as nossas experiências, todas as relações e, inclusive, aceitar que a gente mudou. E que bom que a gente muda, né? Que bom que a gente vai mudando os gostos, mudando as decisões. Tem algo, né, que as minhas amigas das antigas sabem, que é a questão. Eu sempre fui a pessoa que falou: ai, não, nunca vou ter filhos, não, filhos não é pra mim, não sei o quê. E agora a gente começa a planejar, né, a nossa família, eu e Marcos. E que bom que eu mudei de opinião, porque aquela Taine que dizia: não, isso não é pra mim, não estava evoluída, preparada ou dedicada ao autoconhecimento como a Taine de agora. E quando a gente fala muito de autoestima, é porque ela envolve várias camadas da gente, sabe? Então tem a nossa saúde física, mental, tem a nossa autopercepção, então é como a gente se olha no espelho, como a gente se reconhece com as nossas forças, com as nossas vulnerabilidades, como a gente entende os nossos limites, porque muitas vezes a gente quer ser, né, ultrapassar. Então, como a gente vê a nossa história. E aí que é tão incrível quando a gente trabalha com marca pessoal, é ver
o que às vezes a própria cliente não enxerga. Isso é muito incrível, porque eu estava lendo, terminei a biografia da viúva Clicquot, e a autora que escreveu o livro, ela escreveu um último capítulo falando assim que como foi desafiador para ela fazer toda essa investigação sobre a vida da viúva Clicquot. E olha só, porque não tem muitos relatos sobre a vida dela. Um diário da história dela foi guardado, preservado. Não existe. Tudo que ela foi estudando, e aí ela foi, a biografia da viúva Clicquot é muito baseada nos fatos históricos, no que de fato aconteceu, e aí elas foram pegando histórias. Ela foi uma excelente gestora da marca Veuve Clicquot, né, que levou ao patamar que é hoje, e conseguiu ser audaciosa e conseguiu enfrentar uma época que mulheres viúvas não poderiam, que para mim é muito chocante, né? A gente fala de 1800 e pouco. E para mim é muito. Eu fico imaginando. E essa autora que escreveu o livro falando assim: que quando tu conta a história de alguém, tu precisa ter uma camada extra de empatia. E por que eu tô falando isso, né? Porque como eu me dedico à marca pessoal e eu me dedico a contar a história de mulheres, e o tema da autoestima, né, tem muito a ver com tudo isso que eu tô falando, é porque a gente tem uma camada extra de empatia. Eu tenho que tá contando a história de alguém e tá tentando vivenciar as emoções que ela passa e ter essa sensibilidade de reconhecer que às vezes nem a própria pessoa tem a capacidade de conseguir dizer sobre si mesma, né? Então, por isso dessa nossa autoestima, porque muitas vezes a gente não consegue interpretar com palavras um pouco de quem a gente é, por isso se respeitar, se amar, olhar para si, olhar para dentro, ver, tentar enxergar o que às vezes as outras pessoas estão vendo. E eu achei a nota da autora de uma sensibilidade, ela falando assim que muitas vezes ela se colocou no lugar da Barbie Nicola, né? Para entender, imagina que sentimento que ela estava passando, sabe? Que naquele momento onde ela fica viúva, super jovem, perde o marido, o que aquilo representava, ou quando ela perde o pai, e aquele momento que a figura para ela, o porto seguro que ela tinha, né, deixa ela, e aí é muito incrível, assim. E hoje a minha mensagem nesse dia da autoestima e no Dia Mundial do Chá, não podemos esquecer, esse é um dia muito importante, entendeu? Estamos juntando duas coisas muito importantes nesse Tecontai. E se você está aqui, faça essa reflexão. Como você enxerga a si mesmo? Não, o seu corpo, a sua personalidade, a sua história. Quanto você se acolhe quem você é, o trabalho que você realiza, o tempo que você dedica para as coisas que você gosta e para as coisas que você tem que fazer, que é aquelas coisas assim, eu odeio lavar a louça, mas todo dia ela tá ali, entendeu? Ela me aguarda ali, não tem o que fazer. Tu respirou aqui, inclusive eu vou ter que lavar essa xícara depois. Como tu tá trabalhando essa tua autoaceitação, né? E o teu autovalor, que muitas vezes as pessoas de fora, às vezes, te dão mais visibilidade do que você mesma. Quantas vezes aqui profissionais que assistem, né, esse Tecontai, não titubearam para passar um orçamento sobre um serviço, né? Ficaram com medo e acho que vai dizer que tá caro, né? Não se sentiu seguro. É um exercício, né, da nossa autoestima, de trabalhar isso. Faça essas perguntas. Como você se enxerga a si mesmo? Quanto você se acolhe? E busca conectar para você perceber o valor que você tem. Olha para sua história. É incrível o trabalho da linha do tempo, e eu falo isso para todos os meus clientes, para todo mundo dizer, olha para a tua linha do tempo. Ali tem respostas valiosíssimas. Tenta perceber esse grande profissional que às vezes começou lá atrás quando criança, entendeu? Naquela negociação. E entenda que sucesso para uns é uma coisa e para outros é outra.
E que não é porque eu não tô no sucesso que as outras pessoas acreditam que eu tenha menos valor. Então, é um momento de atenção. Vamos aproveitar esse dia, faça o seu chazinho, faça essa reflexão, depois vocês voltam aqui para me contar como foi se perceber, né? Parada, eu sempre digo assim, o Te Contar e essa parada estratégica no meio da semana de 15 minutos para você olhar para si mesma, entendeu? E a minha nutricionista aqui, que eu tô no desafio dela, tô num momento reflexivo sobre a autoestima. E é muito incrível perceber as nossas mudanças e o que a gente está vivendo agora. E então, assim, aproveitem essa pausa. Te Contar é um convite a uma pausa durante a semana para você olhar para si e se perceber. Então, aproveita o dia da autoestima, faça esse exercício e aviso que a Ola Ketai não para. Estamos uma máquina. Nosso workshop da harmonização da marca pessoal já está com as vagas abertas. E bora entrar mais profundamente nesse mundo, nesse universo aí da sua marca pessoal, do seu universo, esse autoconhecimento aí que você vai desenvolver com a gente. Tem mais informações lá na bio e eu vejo vocês na próxima semana e façam essa pausa reflexiva. Um grande beijo, beijo pra minha Nutri, que tô lá firme e forte aqui, ó, no chazinho, vencendo os 3 dias de detox. Amanhã vamos pra outra parte do desafio. Tchau, pessoal!